Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 1º de outubro, e o nosso texto está em 1º dos Reis, no capítulo de número 3. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa de Yahvé e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias não se tinha edificado casa ao nome de Yahvé. E Salomão amava a Yahvé, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incensos. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu Yahvé a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Yahvé, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu bem aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir as causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, e ei que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também, até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do concerto de Yahvé, e sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa mesma casa. Eu tive um filho, morando ela na mesma casa. Sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos nós juntas. Estranho nenhum entrou na casa conosco, senão nós ambas na mesma casa. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, me tirou o meu filho do meu lado, dormindo tua serva, e deitou em seu seio, e ao seu filho morto deitou no meu seio. Levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o meu filho é o vivo e o teu filho é o morto. Porém esta disse: Não, por certo que o morto é o teu filho e o meu filho é o vivo. E assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, o teu filho é morto. E a outra diz: Não, por certo o morto é teu e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque seu coração de mãe se lhe enterneceu, e disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, divida-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai o menino vivo a esta, que pedis que de nenhuma maneira o matássemos, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei e temeu ao rei,
porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Agora, começando hoje, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele dantes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Pelo que, ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e na vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança no santo, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ezequiel, capítulo de número 34. E veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e não curaste a doente, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra de Yahvé. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto para as feras do campo por falta de pastor, os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores,
e demandarei as minhas ovelhas de sua mão. Eles deixarão de apacentar ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas de sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei minhas ovelhas. As farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvem e de escuridão. As tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e a todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão em boa malhada, pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e o gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? Beber profundas águas, senão que enlameeis o resto dos vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo, julgarei entre gado gordo e gado magro. Visto como, com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora, eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é as que há de apacentar. Ele lhes servirá de pastor, e eu, Yahvé, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Yahvé, o disse. Farei com elas um concerto de paz e acabarei com a besta ruim da terra. Habitarão no deserto seguramente e dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva no seu tempo, chuva de bênção serão. As árvores do campo darão fruto e a terra dará sua novidade. Estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou Yahvé, por quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. Não servirão mais de rapina aos gentios, e as bestas feras da terra nunca mais as comerá. Habitarão seguramente e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, Yahvé, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Amém? Vimos os nossos textos do dia de hoje, então, em 1 dos Reis, no capítulo 3, que realmente existe um modo correto de orar. A oração de Salomão foi uma oração que agradou a Deus. A gente ouve muitos jargões dizendo que ore de qualquer maneira que Deus vai ouvir. Sim, ele vai ouvir, ele não é surdo. Mas isso não significa que a resposta será exatamente a resposta certa. Porque o Senhor, ele realmente espera que as nossas orações não sejam egoístas. Apesar do Senhor conhecer a nossa estrutura, saber que somos pó, saber que somos tão fracos e pequenos, Deus, ele verdadeiramente responde orações que não são egoístas. Nós realmente alcançamos muito mais quando aprendemos a orar com Jesus. Se nós olharmos a oração do Pai Nosso, nós vamos ver que não tem egoísmo nenhum nela.
Nós pedimos pelo próximo, pedimos perdão pelos nossos erros, pedimos para ser bons para os outros, pedimos para aceitar melhor os nossos irmãos. Então, que nós aprendamos a orar. E esta oração de Salomão, que pede sabedoria para julgar, ela traz efeitos muito maiores do que aquilo que foi pedido. Deus acrescenta a ele muito mais do que ele pediu. E aqui na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, então, nós vimos que Paulo também ora pedindo que os cristãos de Éfeso recebam sabedoria, entendimento e a iluminação dos seus olhos. Então, acho que a dica da leitura de hoje é entender que pedir sabedoria é sempre uma boa oração, né? E aqui em Ezequiel, no capítulo 34, nós vimos que Deus não se agrada de pessoas que se aproveitam, exploram dos mais humildes, do necessitado ou daquele que não tem entendimento, né? Ele fala que vai julgar esses pastores que se aproveitam do rebanho. Então nós precisamos entender que o exemplo de Jesus é servir. Por isso, ele deseja que líderes, pastores, que seja qual for a sua profissão, professor, advogado, não se aproveitem das pessoas que necessitam de apoio, de ajuda, de orientação, né? Então a gente deve entender que Deus, ele não vai aceitar esse tipo de comportamento. Ele vai trazer justiça e juízo, e isso vem com correção. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, fiel, justo, nós te damos graças, te louvamos e bendizemos porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Pai, nós clamamos a Ti que nos ensine a maneira correta de orar, que nós tenhamos sempre sabedoria, discernimento, que venha sobre nós, Pai, a capacidade de fazer o bem, de acolher o próximo, de refletir o caráter de Cristo na sua missão, naquilo que Ele verdadeiramente deixou para nós, é que nós ganhemos os que estão perdidos, abatidos, aflitos, assim como esse rebanho do texto de Ezequiel, que nós possamos ser bons pastores, bons conselheiros, bons amigos, em nome de Jesus. Amém. Shalom!